Bom, vamos dar continuidade então à lição 2, né, que basicamente se refere ao Simple Present no inglês, né, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu. Na lição 1 a gente estudou o verbo to be, né, aprendemos a questão da abordagem oracional, a questão da derivação das formas, afirmativa, negativa, interrogativa, negativa, como sendo um padrão a ser treinado, né, para que a gente possa dominar essa unidade que é a oração, unidade do discurso, né, chamando dessa forma, né, como se fosse na comparação entre um tijolo e a parede, né. Se nós quisermos aprender a falar com fluidez, a gente precisa focar na oração. É o que normalmente as pessoas deixam, né, elas querem começar pela parede e se esquecem dos tijolos. Por isso a qualidade do ensino e a qualidade do aprendizado muitas vezes é tão precária. Então, de qualquer forma, estudamos o verbo to be, estudamos, né, a questão do presente e do passado do verbo to be. Também, ainda na lição 1, estudamos os artigos definidos e indefinidos, as regras de pronúncia do artigo definido, né, o the e o the. Temos a questão do artigo indefinido, né, o que em português é uma, uns, umas, e que na língua inglesa a gente não vai considerar o plural dos artigos indefinidos. Então a gente tem duas palavras para a mesma ideia, ou seja, eu tenho o artigo a e o artigo an, muitas vezes, né, com a pronúncia um pouco diferenciada dependendo do local, da ênfase e das questões de peculiaridades individuais, né, em relação à pronúncia do a, muitas vezes lido e falado como a, né? Agora, de qualquer forma, no caminhar a gente entrou na lição 2, e na lição 2 a gente viu a questão dos blocos dos tempos, né? Em inglês a gente vai ter os tempos primitivos, né, que é uma terminologia da língua portuguesa, mas que é muito eficaz, né, na maneira como a gente entende ou possa organizar o inglês. Então a gente tem 3 blocos de tempo, né, o bloco dos tempos simples, o bloco dos tempos contínuos e o bloco dos tempos perfect, né? E cada um desses blocos possui 4 tempos verbais. Então o bloco dos tempos simples possui 4 tempos simples. O Simple Present, Simple Past, Simple Future e Simple Conditional, né? Então o Simple Present é o assunto da lição 2, o Simple Past é o assunto da lição 3, né? E o Simple Future, Simple Conditional vão ser abordados, aliás, né, na lição 4. São os tempos mais simples, né, dessa leva de tempos, desse bloco. Então, o que a gente tem feito é estudar o Simple Present. A gente viu que o Simple Present é feito a partir do infinitivo, né? O infinitivo é aquele que tem a partícula to, né? O infinitive marker, né? Que conversamos bastante na lição 1. Né? Se vocês estão assistindo esse vídeo fora da sequência, né, é obviamente possível, mas não é aconselhável. É aconselhável, obviamente, que vocês tenham a sequência normal das lições, né? Então, a lição 1 com as suas considerações, que são as subdivisões da lição, e terminadas todas as considerações da lição 1, então, né, adentrar a lição 2, né, cuja aula hoje é a consideração 3. Então, lição 2, consideração 3. Né? Então, voltando, a gente tem o Simple Present, né? A gente viu então que o Simple Present é meio que até intuitivo, né, na formulação oracional. Por exemplo, eu tenho o verbo saber. Então, saber em inglês eu tenho como infinitivo marcado to know. Marcado, eu digo, com a utilização do infinitive marker to. Então, eu tenho to know, saber, conhecer. Se eu quero formular uma frase, né, em inglês, ou melhor, uma oração, né, eu vou ter simplesmente que pegar o sujeito, né, e acrescentar o verbo no infinitivo, só que na forma base, ou seja, sem o to. Então, um exemplo muito fácil, você sabe inglês, you know English, né, you know English. Então, eu aí tenho a forma afirmativa, a gente estudou na consideração 2, que as formas, né, as outras formas, a negativa, interrogativa, negativa, vão ter que ser acompanhadas de verbo auxiliar. E o que era verbo auxiliar? Verbo auxiliar é aquele verbinho que tem um uso comum na vida cotidiana do inglês, vamos dizer assim. É um verbo comum que é destacado, ele é retirado para uma missão maior, vamos dizer assim. Ele, além de ter o seu conteúdo de significado, né, como por exemplo do, que é o verbo fazer, ele também é usado de forma auxiliar, ou seja, ele é utilizado para indicar
o tempo e a forma do verbo principal da oração. No nosso exemplo, you know English, você conhece inglês? Você sabe inglês? A gente tem o verbo principal know, né? E para se utilizar, para se formar essa oração em outras, né, formas, como a negativa, interrogativa, negativa, nós vamos ter que usar o verbo auxiliar. Então, de novo, o verbo auxiliar é um verbo comum que é retirado do seu cotidiano, né, do seu significado, e ele é utilizado como auxiliar indicativo de tempo e forma. Por isso que, quando eu pego uma oração como you know English, eu quero formular a negativa, eu digo you do not know English, ou you don't know English. Se na interrogativa, né, eu vou ter então o verbo auxiliar antes do sujeito, não necessariamente no início da frase, mas com certeza numa interrogativa formal, né, numa interrogativa que não seja simplesmente a linguagem coloquial cotidiana, que muitas vezes essa regra é quebrada, eu vou ter o verbo auxiliar antecedente ao sujeito. Então, you know English, do you know English? Né, da afirmativa para a interrogativa. E a interrogativa negativa, onde a gente tem a contração ou a não contração na utilização, né, dessa forma. Então, eu tenho don't you know English? Você não conhece inglês? Do you not know English? O not depois do sujeito. Então, a gente viu que a gente precisa treinar mentalmente a formulação oracional. Eu sempre aconselho os alunos a treinarem isso com orações curtas. Então, eu tenho lá, you know English, 3 palavras. You know English. You don't know English. Do you know English? Don't you know English? Com a contração. Don't you know English? E sem a contração. Do you not know English? Por exemplo, eles dormem aqui. They sleep here. They sleep here. They don't sleep here. Do they sleep here? Don't they sleep here? Do they not sleep here? Então, esses treinos com orações curtas, na derivação das formas, ou seja, eu tenho uma oração afirmativa e aplico essa oração em 4 diferentes formas, sendo que na interrogativa negativa eu formulo a oração com a contração do verbo auxiliar mais o not, né, no caso, para nosso exemplo, don't they sleep here, e também sem a contração, né, do they not sleep here. É importantíssimo o treino oracional, né? O treino oracional é a base, é o que ninguém quer fazer, né? O treino oracional, na verdade, é o fundamento, é a raiz, né? Só que muitas vezes a pessoa deixa, não dá glamour, parece que eu não estou treinando free conversation, I'm not speaking English, né? Então, o que vai ocorrer? Né? Eu fico, né, carente de bases. Né? Comecem, tenham paciência e treinem os fundamentos, as bases, que são essas lições. Né? Bom, também vimos na lição 2 ainda, na consideração 2, a utilização do infinitivo junto a outro verbo. Por exemplo, eles querem dormir aqui. Né? Nós fizemos até umas orações. Né? Então, eu tenho a formulação, eles... verbo querer, que eu retirei do infinitivo, they want, you want, infinitivo, infinitive marker. Então, para afirmativa, eu tiro o to do infinitivo, né, e acrescento o verbo depois do sujeito. Né? They want, e o infinitivo, né, que deve ser utilizado aqui. Eles querem dormir. Então, se eu tenho que usar o infinitivo, de novo, estou usando o infinitive marker. Eu tenho que pontuar o infinitivo, não é they won't sleep, they want to sleep, porque a formação do infinitivo no inglês, a forma apresentada do infinitivo, ele se faz presente a partir do infinitive marker, que é o to. Aí não é a preposição, aí é o infinitive marker to, é a utilização dessa palavra para indicar que a palavra verbal está no infinitivo e, portanto, não conjugado. Tá? Então, importantíssimo, né, lembrar disso. Eles querem dormir. Dormir está no infinitivo, eu tenho que acrescentar, então, o to. Mas, né, a consideração 3, em verdade, da lição 2, ela, em verdade, vai falar sobre a utilização do he, she, it dentro do presente, né? Dentro do simple present. Né? É bem fácil,
mas a gente vai ter que ter um pontinho de memória, né? Então, o que acontece? Quando nós formamos o Simple Present, né, a formulação do Simple Present é muito simples, né? Então, você diz, né, eu conheço, I know English. Daí você conhece inglês, você vai mudar o sujeito, you know English. Né? Nós conhecemos inglês, nós sabemos inglês, we know English. Eles ou elas, they know English. Ou seja, a formulação oracional praticamente é a mesma. Mudou o sujeito, I, you, we e they. A construção vai ser a mesma. I know English, you know English, we know English, they know English. E a formulação depois, afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa vão ser a mesma, né? O problema agora da consideração 3 é que, em verdade, a gente vai utilizar o he, she, it no Simple Present. Então, aí, a gente tem que fazer um destaque. Então, o que acontece quando eu tenho um Simple Present onde eu tenho a utilização do he, she, it, né? Bom, bem simples, né? Quando eu tenho um he, she, it, né? Eu tenho a formulação da terceira pessoa do singular, ou seja, masculino, feminino e neutro. Quando eu tenho a utilização do he, she, it, né, eu tenho que parar um pouquinho para fazer a formulação da oração no Simple Present. Bom, é muito simples. De qualquer forma, a regra geral é que quando eu tenho uma oração onde eu não utilizo uma oração no presente afirmativo, onde eu não tenha o he, she, it, então lembrando, presente afirmativo, né? Presente afirmativo onde não exista o he, she, it, é só pegar o verbo do infinitivo e acrescentá-lo em frente ao sujeito. Agora, quando eu tenho he, she, it, eu tenho que ter uma terminação verbal, que, para a regra geral, é simplesmente colocar um S, acrescentar um S ao verbo. Então, se eu digo, eu conheço inglês, aqui não há modificação nenhuma. Mas a partir do momento que eu digo, né, ele conhece inglês, eu tenho que acrescentar um S ao verbo. Então, he knows English. Não é he know, é he knows. Então, a oração é I know, you know, he knows English. E o mesmo para os outros pronomes de terceira pessoa. Então, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural é eles, elas. Aqui é a terceira pessoa do singular. Ele, ela e ele, ela neutro. Basicamente para objetos. Então, se eu digo, ela conhece, she knows. Se eu digo, ele neutro, vamos supor que você tem um desenho animado que a maçã conversa com, sei lá, com a laranja. Então, daí eu tenho it knows. Ela, a maçã, no caso, conhece. Então, eu tenho I know, you know, he knows, she knows, it knows, we know, you know, they know. Se eu tenho eu durmo, I sleep, you sleep, he sleeps, she sleeps, it sleeps, we sleep, you sleep, they sleep. Né? Então, eu tenho que lembrar da terminação do he, she, it, presente afirmativo. E veja bem, a gente muitas vezes demora um pouquinho para chamar isso como uma habilidade, algo que fica orgânico para nós, que a gente possa utilizar mesmo sem pensar. Mas vamos lembrar o seguinte, isso é uma regra, isso é um regramento dentro do inglês. Eu tenho que colocar um S na terminação do he, she, it, no verbo, aliás, né? Quando eu utilizo o pronome, né, o sujeito de terceira pessoa no presente afirmativo. E lembrando que aqui nossos exemplos são pronominais, né? Mas se eu usar, por exemplo, um nome, se eu falo que John é ele, é he. Então, he knows, mesma coisa, né? Então, é a terceira pessoa do singular, né? Terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, uma das três, presente afirmativo. O que a gente está falando? Que se for he, she, it, for presente, mas não for negativo, essa regra acabou. Se for he, she, it, né, for afirmativo, mas for passado, não, daí eu não uso. São os pressupostos desse regramento, para colocar um S ao verbo, acrescentar um S ao verbo,
quando eu tenho esses 3 pressupostos, esses 3 pré-requisitos. Então eu tenho he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, dentro de uma oração que esteja no presente e dentro da forma afirmativa. Pode ser he, she, it, pode ser presente, mas se for negativo, eu não uso essa regra. Essa regra é só para um momento particular. É he, she, it, presente afirmativo. Tá? Então, como eu falei, se eu tenho um he, she, it presente afirmativo, eu vou utilizar, sim, a terminação. Então, se eu tenho o verbo trabalhar, por exemplo, eu trabalho, I work. O verbo trabalhar no infinitivo, né? To work. Né? Então, se eu digo, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Eles trabalham, they work. Agora, ela trabalha, she works. Tem que ter o S. É presente afirmativo do he, she, it? Tem que ter o S. Né? Ele pensa. Verbo pensar, que é to think. Tá? Ele pensa, é presente afirmativo, he, she, it? Então tem que ter o S. Né? Se você diz, ela vive. Verbo viver, morar, viver, live. É presente afirmativo, he, she, it? Então ela vive, ela mora, é presente afirmativo. Ela não vive, não tem mais. É só presente afirmativo de he, she, it. Então, essa regrinha vocês vão ter que treinar, né? Tem que deixar isso, inclusive, no ouvido, né? Para que a gente reconheça e fale da forma correta, com a terminação, que é simplesmente, por enquanto, um S. Digo por enquanto por quê? Porque a regra geral é acrescentar um S junto ao verbo na hipótese do he, she, it, presente afirmativo. Mas a gente precisa ver 4 pontos, 4 observações, 2 na verdade em relação à ortografia e uma quanto ao som. Né? A regra é essa, se for presente afirmativo do he, she, it, a gente tem que acrescentar o S. Agora, tem simplesmente 3 coisas a considerar. Então, é rapidinho isso, né? Não é grande coisa, mas é um ponto de esquecimento várias vezes. Né? Então, o que acontece? Vamos lembrar o seguinte, regra geral, acrescenta-se um S ao verbo. Então, he works, she thinks, he sleeps, he cries, it cries. Né? Toda vez que eu tenho uma formulação do he, she, it, eu tenho que ter uma terminação. Tá? O problema é o seguinte, existem verbos, né? E aqui vem a primeira, né, observação que a gente tem que ter. Existem verbos, né, que por terminarem de uma forma, né, não convencional para esse S, né, eles têm que em verdade serem acrescidos de ES, né, ao invés de simplesmente um S. Ou seja, verbos que terminam em CH, SH, SS, X, Z e O, eles têm como acréscimo, né, a terminação ES e não só S, tá? Então, se você tem uma oração que está no presente afirmativo com he, she, it, a terminação não vai ser simplesmente S, né? Vai ser uma derivação, né? Vai ter um ES. Então, por exemplo, se eu digo, né, ele assiste TV, ou simplesmente ele assiste, bom, presente afirmativo ele assiste. É o pronome de terceira pessoa singular? É he. He, she, it, presente afirmativo. Tá? Então, o verbo termina em CH? ES. Tá? Por exemplo, ela beija. O verbo termina em SS. Então, o que vai acontecer? Presente afirmativo, he, she, it, tem que ter ES. O verbo ir. O verbo ir termina em O, né? Então, o verbo ir é go. Ele vai para São Paulo. He goes. A gente tem o término feito em ES. Eu não vou colocar cada um desses exemplos, né? Mas existem vários exemplos, com exceção do verbo terminado em Z, que são só 2 verbos na língua inglesa. Tem uma referência na apostila, tá? Que é o verbo valsar, né? E o verbo zumbir. São esses 2, tá?
Dentro da língua inglesa, até onde eu saiba, só existem 2 verbos terminados em Z. Se for acrescentar, né, a terminação para he, she, presente afirmativo, né, tem que ter ES e não só ES. Agora, os outros vão com certeza aparecer, né, durante o exercício de vocês aí em relação ao inglês, tanto na escrita, né, como na leitura, na fala, né, na hora que vocês estiverem ouvindo pessoas falando, essa terminação vai aparecer, tá? Não dá para deixar para lá não, tá? Então essa é a primeira observação que é feita. Então a regra geral é acrescentar um S ao verbo, né? E a primeira observação de cunho ortográfico, a maneira como eu vou escrever em verdade na fala, basicamente a gente escuta um S, né? Então he watches, kisses, he goes, né? A gente tem um S no som. Agora, existe uma outra regra um pouquinho mais simples, do que eu tenho que memorizar CH, SH, SS, X, Z e O. Né? Existe a regra do Y, o verbo terminado em Y, então isso é um sinal de terminação, o verbo termina em Y, mas esse Y é precedido por uma consoante. Tá. Se o Y for precedido por uma consoante, ele tem que abrir mão do Y, vir no lugar a letra I para depois acrescentarmos a terminação ES. Né? É o caso, por exemplo, do verbo tentar. Né? Se eu digo eu tento, eu falo I try. Por exemplo, eu tento entender inglês. Presente afirmativo, I try to understand English. I try to understand English. Tá? Então, eu tenho aqui, primeira pessoa, eu tento. Agora, se eu tenho que formular uma oração, ela tenta dormir cedo, por exemplo. Uma oração curta, né, de presente afirmativo, he, she, it, seguida inclusive por um infinitivo. Né? Então, o que eu tenho? Ela tenta, bom, tentar é o verbo try, como usamos agora. Ela tenta é um Y precedido por vogal, desculpe, por consoante? Então, o que vai acontecer? Eu tiro aquele Y, coloco um I, depois o ES. She tries to sleep. Olha o infinitivo aqui, né? Infinitivo com to e aqui a terminação. She tries to sleep early. Ela tenta dormir cedo. Então, aqui eu tenho que ter a terminação. Então, she tries to sleep early. Por exemplo, ele estuda todos os dias. He estudar. Bom, estudar é o verbo study. Y precedido por consoante. Então, o que acontece? He, cai o Y, vem um I, ES. Então, he studies English every day. Ele estuda inglês todos os dias. He studies English every day. Por exemplo, ele, vamos dizer um objeto sem definição aqui do que seja, ele chora muito, tá? O verbo chorar é o verbo cry, né? Então, ele chora é Y precedido por consoante? Então, cai I, S. Ele chora muito. It cries a lot, tá? Chora ou até grita, tá? É a ideia, tanto para um para outro, a tradução do verbo to cry. Então, eu tenho essa observação, né, do Y precedido por consoante. Cai o Y, no lugar entra I, depois é S. E a primeira dos verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O. Normalmente a gente não memoriza isso de início, né? Puxa, vou ter que lembrar CH, SH, SH. Mas o exercício e o contato com o idioma, né, traz um ótimo resultado, né, necessário inclusive para que a gente, né, comece a utilizar isso de forma mais fluida, né, com a memória mais fluida, não é aquela memória mecanizada, né, e lenta de início, né, que é um estágio desse estudo, né, é super necessário, não tem como aprender tudo de uma hora para outra, tá? Então, o que vai acontecer? Então, duas observações, né, do CH, SH, SS, X, Z e O, o Y precedido por consoante, e a última da observação ortográfica, que é uma bem específica. O verbo ter em inglês, né, é o verbo to have. To have é o verbo ter, tá bom? Então, o que acontece? Se você diz, eles têm muito dinheiro, vamos imaginar essa oração, é um presente afirmativo, só que não é he, she, it.
Eles têm, presente afirmativo. Tirei o to daqui, coloquei o verbo. Eles têm muito dinheiro. Então, they have much money. They have much money. Então, eles têm muito dinheiro. Está aqui, presente afirmativo. Só que eu quero falar agora utilizando he, she ou it. Então, eu quero falar que ela tem muito dinheiro. Na lógica comum, seria simplesmente eu acrescentar um S ao verbo. Então, por exemplo, ela tem. Então, eu escrevo, não é isso, mas eu só estou dizendo para, como hipótese, seria o caso acrescentar um S aqui, né? Nesse caso, isso, né? Daria nisso. Mas o que acontece? Não, isso some, né? Na verdade, se eu digo ela tem, eu não vou acrescentar S ao have. O que vai acontecer é que vai ter a própria forma, então, she has. Ela tem muito dinheiro. De novo, presente afirmativo. E essa é a terceira observação, ou seja, de novo, regra geral, acrescenta-se S ao verbo. A maioria dos casos vai ser, obviamente, regra geral. Primeira observação de ortografia. Se o verbo termina em CH, SH, SS, X, Z e O, tem que acrescentar ES. Segunda, se o verbo termina em Y precedido por consoante, cai o Y por I, depois vem o ES. Se o verbo é o verbo to have, para ser usado em he, she, it, não é qualquer pronome. No presente, não é qualquer tempo. Na forma afirmativa, não é qualquer forma. Os pré-requisitos são claros. É he, she, it, presente, afirmativo. Se eu tiver que usar o verbo ter, to have, portanto, em inglês, na forma, né? No tempo presente, na forma afirmativa, junto a he, she, it, ele se transforma em has. Então é I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Em inglês é muito fácil. Basicamente, o verbo se mantém na mesma forma, né? Então, you have, I have, you have, não mudou nada. He has, mudou para has. Mas é o único verbo, em verdade, onde isso vai ocorrer, né? Então, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Importante, né, saber essas regrinhas, principalmente, né, numa utilização escrita, né, onde você, em verdade, está produzindo um documento, né? Então, você está escrevendo um e-mail, né? Se você tem qualquer necessidade de redação oficiosa, né, ou formal, simplesmente, né, você errar isso é um erro básico, né? Evitem isso estudando, observando, né, reforçando a memória desse conhecimento, tá? Bom, a última observação que a gente faz em relação à terceira pessoa do singular presente afirmativo, né, é a questão do uso do verbo say, né? Então, por exemplo, o verbo to say é o verbo dizer, tá? Então, ele é um verbo que termina em Y, só que é precedido por vogal. Então, não muda nada em termos de ortografia. Vou acrescentar um S. O que não é exceção é regra geral. Então, não tem nenhuma exceção que diga que eu tenho que fazer qualquer coisa com um verbo no recheio presente afirmativo, se esse verbo termina em Y, mas é precedido por vogal, tá? Então, se eu digo I say, aqui ó, eu digo. Agora, se eu digo aqui, ela diz. Bom, ortograficamente, é só acrescentar o S. O problema é que quando eu tenho he, she, it, presente afirmativo com o verbo dizer, que é say, quando eu digo he, she ou it, a pronúncia dessa palavra não é a esperada, né? Aqui é say, agora aqui é says. Então, né, toda vez que eu tenho he, she, it, presente afirmativo do verbo to say, I say, you say, he says, she says, it says, we say, you say, they say. Mantenha isso no pensamento, né? Traga isso pro ouvido. É muito comum a gente escutar he says, né? É muito comum mesmo, né? Não, he says, she says, it says, né? É um errinho básico, tá? Falando, o mundo não vai acabar por causa disso, mas é um erro, né? Não é a pronúncia específica, né? Então você está falando outra coisa,
outra palavra, outro termo. Tá? Então, veja bem, o que a gente tem que saber do he, she, it presente afirmativo, né, é isso. Então, eu tenho que me lembrar que eu tenho que ter a terminação. Né? Eu tenho a terminação como regra geral, que é o S, e a terminação entre 4 observações. 3 de cunho ortográfico, né, e uma questão do som, que é o verbo to say, que muda a pronúncia quando é usado no presente afirmativo com he, she, it. Né? Então é he says, she says, it says. Tá? Bom, nesse caminho, né, a gente, na verdade, fecha essa consideração 3 de forma muito simples. Né? O que vale entender realmente dessa consideração da lição 2, consideração 3, essa aqui, né, do nosso estudo agora, né, é entender o uso de he, she, it no presente afirmativo. Né? Então, com a regra geral e as exceções, né, as observações, aliás. Né? Agora, então, vamos ver um exemplo aqui. Né? Se eu tenho, por exemplo, né, vamos usar uma oração aqui em português. Ele quer aprender inglês. Né? Ele quer aprender inglês. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vocês devem lembrar da lição 1, que era o Sentence Approach, abordagem oracional. Ou seja, eu vou para a oração perguntando o tempo e a forma primeiro. Eu quero formular, eu quero treinar orações de forma consciente. Né? Então, eu pergunto, qual que é o tempo dessa oração? Ele quer. Então, é presente. E a forma? Tem um não aqui? Né? Ele não quer, não. Não quer é negativa. Eu estou perguntando aqui, ele quer aprender inglês? Não. Não é forma interrogativa. Né? Não é interrogativa, não é interrogativa negativa e nem negativa. Essa oração é uma oração de presente afirmativo. Ele quer, presente afirmativo. Tem he, she, it? Tem. Né? Por quê? Porque o pronome a ser utilizado agora é he, em inglês. Então, ele quer, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu tenho que saber o verbo querer e o verbo aprender. Né? Bom, vamos lá. O verbo querer, o querer want, peraí, mas é presente afirmativo he, she, it. Então, he wants. Aqui é a regra geral, é só acrescentar o S. Como é que eu falo aprender em inglês? Aprender é learn. O verbo aprender é learn. Mas peraí, está no infinitivo, não está? Tá. Dentro da oração, da formulação oracional, aprendeu a terminação do infinitivo aqui, ó. Né? Então é to learn. Não é só learn, é to learn. Então, infinitivo. Aqui eu tenho um presente afirmativo, aqui eu tenho um infinitivo. Então você vai estruturando a oração. Isso é consciência oracional. Isso não é ficar na louca da free conversation, que eu não tenho nem material intelectual e tento falar. Né? E fico contente ainda, pensando que eu estou aprendendo horrores, porque eu estou falando errado na maioria dos casos, né? Sem nenhuma definição, é só bom para dono de escola. Né? Porque em verdade eu não tenho consciência, eu não tenho conhecimento, eu estou atirando a esmo e tenho a sensação que eu estou me desenvolvendo. Na maioria dos casos isso não ocorre, com pouquíssimas exceções de habilidades individuais, né? Onde a pessoa aprende de qualquer forma, até sem escola ela aprende. E eu já vi alguns casos. Onde um talento excepcional para aprendizado de idioma aprende do nada. Isso não é a nossa história, pelo menos não foi a minha. Eu preciso de um processo consciente, um processo pedagógico de aprendizado da oração e que passe pela consciência oracional. Então, o que acontece aqui? Né? Presente afirmativo, né? Infinitivo e o complemento, English. Lembrando sempre que nomes de idiomas em inglês, nomes de idiomas, inglês, francês, japonês, chinês, nomes de idiomas se escreve com a inicial maiúscula. É uma regrinha também no inglês. Bom, para encerrar, né, indo para o final da consideração, vamos lembrar o seguinte: eu quero fazer essa oração, a oração afirmativa numa negativa. Então o que eu faço? Vou ter que ter verbo auxiliar. Né? Então eu sei que o verbo auxiliar do presente é do. Só que no he, she, it não é o do. Ele também vai ter terminação. E do é um verbo, né, que termina em O e que o O é uma das observações de ortografia que tem o complemento, tem a terminação feita em ES. Então vamos lembrar o seguinte: o verbo auxiliar, não é o verbo fazer aqui, né? He does. Só que eu quero uma negativa. He does not. E agora, o verbo é wants ou é want?
porque é he, she, it. Só que agora não é mais afirmativo. Então, he doesn't want to learn English. He doesn't want to learn English. O S cai, a terminação cai porque não é mais afirmativo. E para que eu possa utilizar essa regra, eu preciso, obviamente, ter os 3 pré-requisitos. He, she, it, presente afirmativo. Então, né, he doesn't, né, é a contração. He does not, he doesn't. He doesn't want to learn English. Ele não quer aprender inglês. Então, está valendo a formulação da oração negativa, verbo principal, verbo indicativo do tempo, verbo indicativo da partícula indicativa da forma. Eu quero uma interrogativa? A ideia é a mesma, verbo auxiliar antecedente. Então, does he want to learn English? Does he want to learn English? Interrogativa negativa. Doesn't, com a contração, he want to learn English. Sem a contração, does he not? Does he not want to learn English? Então, o que a gente tem? A estrutura, de novo. Né? A estrutura. Eu tenho a estrutura presente afirmativo com he, she, it, tem que ter terminação. Aí vem as observações, né, de ortografia, a questão do som com o verbo say, que é o verbo dizer. Eu tenho a questão da negativa. Na afirmativa não uso o verbo auxiliar, nas outras formas eu uso. Qual que é o verbo auxiliar do presente? É o do. Mas quando é he, she, it, ele se transforma em does. Olha a terminação aqui, ó. Né? He does not want. Eu sei que o want está no presente negativo. Does he want? Eu sei que é uma pergunta. Doesn't he want? Eu sei que é uma pergunta porque o verbo auxiliar está antecedente ao sujeito e tem uma negativa ali como ideia. Então, interrogativa negativa. O mesmo aqui, né? Com a ressalva que vamos lá. Quando eu não tenho a contração, a regra está clara. A regra da interrogativa é o verbo auxiliar antes do sujeito. Ninguém fala que é para trazer not junto. Aqui veio tudo porque existe a contração. Se não existe contração, isso obviamente vai ficar em separado. Né? Então, aí, né, o que acontece? Né? Na apostila a gente tem vários exemplos, né, de formulação, né, com a terminação do he, she, it, e também com relação às observações, né, de ortografia, a questão do som. Né? Ou seja, né, na aula de desenvolvimento de exercício, na resolução dos exercícios, né, vocês vão ter vários exemplos para aprenderem bem a fazer isso, né, e para que possam reproduzir, né, também no seu treino, né, da formulação oracional. É só lembrar que quando começa essa lição, né, vocês devem também lembrar o seguinte, né, uma dica, aliás, para finalizar, comecem a se preocupar com o conhecimento do vocabulário verbal. Né? Eu preciso ter alguns verbos como memória, né, para que eu possa, em verdade, formular orações. Então, eu tenho que conhecer verbos. E verbos em inglês, né, a gente vai ver bem isso na lição 3, a gente sempre vai conhecer a partir de 3 colunas. Né? Infinitivo, passado afirmativo e particípio. Mas isso é para a lição 3. Tá? Então, na aula seguinte, a gente faz a lição 2, continuamos a lição 2 na consideração 4, tá? Mas esse tópico está aí, presente afirmativo, he, she, it, tem que ter terminação e eu preciso, na formulação das outras, né, das outras formas, né, eu preciso de verbo auxiliar, é só na afirmativa que eu não preciso, beleza? É isso aí, pessoal, depois a gente conversa.